Boa tarde. Seu nome completo, por favor? Paulo Humberto Porto Borges. Paulo, eu perguntei agora há pouco, antes de iniciar a gravação, o senhor me disse que conhece ambos os réus, mas o senhor não tem relação de parentesco, nem de amizade íntima e nem de inimizade com nenhum deles, correto? O senhor me disse também que não tem nenhum interesse pessoal seu nesse processo, correto? Correto. O senhor vai ser ouvido na condição de testemunha, fica advertido que nesta qualidade deve dizer somente a verdade, sob pena de responsabilização criminal por falso testemunho. O senhor se compromete em dizer a verdade? Sem dúvida. Perguntas pelo Ministério Público. Obrigado. Vereador, o senhor já era vereador em 2013 e 2014, né? O senhor pertence a um partido que é oposição à administração pública ou é um partido da base governista? Na época, no meu primeiro mandato, eu sigo no mesmo partido que é o PCdoB. Na época, eu era uma das oposições declaradas ao Edgar Bueno na Câmara de Vereadores. Certo. E o denunciado, o vereador João Paulo, o senhor sabe dizer o partido que ele pertencia e eventualmente se esse partido era da base governista ou oposição? O partido era o PSD, se eu não estou enganado. O PSD ele não tinha uma base muito coesa em relação ao executivo, né? Mas costumava votar com o executivo em sua maioria. Mas o João Paulo especialmente, eu estava pensando, né? Até quando vocês me convocaram, eu fiquei pensando no João Paulo, lembrando, o João Paulo especialmente, ele era um parlamentar mais solto, ele ficava no tom de cinza. Ele às vezes votava com o executivo, às vezes votava contra o executivo. Não era alguém que entendia como base. Base a gente entendia, por exemplo, o Frare era base, Gugu era base, o Rômulo era base, o Vazato era base. Esses sempre votavam? Sim, sim, praticamente sempre. O João Paulo era um voto que votava, mas era um voto mais solto. O PSD era o mesmo partido do atual vice, o Jorge Lange? Sim. E o Jorge Lange ele já foi da base política, já foi secretário do prefeito Edgar Bueno? O Jorge, se eu não me engano, foi. Eu acho que CETRAN, né? Acho que se eu não me engano. Tá. O senhor como vereador, o senhor lembra daquele período que envolveu a chamada CPI das pedras? Perfeitamente, lembro. Lembra? O senhor sabe dizer como iniciou? Como o senhor? Lembro, eu lembro, o que eu lembro do CPI das Pedras iniciou essa CPI num pedido que nós fizemos da presença do vice-prefeito Maurício Teodoro, que havia exatamente uma dúvida sobre a retirada das pedras da BR, ele compareceu ao plenário, e aí na época, se eu não me engano, o Boca Santa fez uma pergunta, não sei se foi o Boca Santa, uma pergunta sobre a questão, quer dizer, foi o Boca Santa, se não me engano, até que provocou a vinda dele, e na época eu fiz uma pergunta, entendendo que havia uma ilegalidade na retirada das pedras, né? E eu perguntei se o Maurício Teodoro se ele havia retirado as pedras sim ou não. Ele falou que havia retirado. A partir daí eu entendi que era algo ilegal, né? Achando que é uma improbidade administrativa, e nós propusemos a CPI. Coube a mim, a partir de sorteio, ser o relator da CPI das pedras. O senhor foi o relator dessa CPI? Sim, fui. Quem eram os demais integrantes dessa CPI, o senhor lembra? Eu acho que, se eu não me engano, o Paulo Beber e Cláudio Gaiteiro. Outro muito enganado, o Cláudio Gaiteiro o presidente, o Paulo Beber membro e o relator. O Gaiteiro é da base? Era da base? O Gaiteiro sim, da base. Sim. E o Paulo Beber? Também. Também era Também da da base? base. Então a posição era só o senhor? Sim. O senhor precisou realizar, por favor, compreenda corretamente, uma manobra para conseguir instaurar essa CPI, digo, colhendo assinaturas de vereadores, de 8 vereadores para conseguir instalar. O senhor lembra como é que o senhor conseguiu isso? Então, não fui eu que consegui, que na verdade, pelo nosso regimento, quem propõe a CPI não pode participar da CPI. Certo. A gente está tentando mudar isso agora. Mas na época, qual foi o meu argumento? Que quem propôs a CPI não fui eu, foi a imprensa. Ou seja, a imprensa que pautou a CPI, não foi nenhum vereador. Então eu só trouxe a denúncia da imprensa para casa. Então na época se entendeu que, como eu não pautei a CPI, eu poderia participar. Como sorteio, houve sorteio, eu virei relator, mas na época não fui eu que colhi as assinaturas. Na época houve um debate na casa, o Márcio Pacheco era presidente, se não me engano, e se entendeu que era impossível não investigar o que aconteceu devido às denúncias da imprensa, devido ao Márcio Teodoro ser um réu confesso. Que ele falou que realmente ele tirou as pedras, então não havia, a gente entendia que tinha eu sigo entendendo, né, que houve um crime, né, e nós entendemos que tinha um assunto que averiguar de maneira mais adequada. Então, nesse caso, ainda que a base tenha se oposto, que é o papel da base, inclusive, eu não lembro se foi muito difícil conseguir as assinaturas, mas conseguimos as assinaturas necessárias, a CPI foi instaurada. Incluindo a assinatura do denunciado? Eu não lembro disso. Também? Eu tenho uma eu não lembro quem assinou, aqui, mas é possível. Dia 13 de março de 2013, não
fotografia do acho que o vereador Vanderlei, que eu reconheço. É possível sim. João Paulo. Como ele diz, João Paulo nunca se caracterizou como oposição ao base, ele Certo. flutuava. Então né? ele concordou com a instauração da... Não lembro se ele assinou, mas eu creio que sim, não lembro, eu preciso ter os dados. Aqui eu tenho uma matéria publicada no dia 10 de março falando que não há como investigar ali atribuída ao ex-vereador João Paulo, tá? Saiu na CGN. Essa investigação, ela seguiu os trâmites normais? CPI das Pedras? Isso, a CPI das Pedras. Ela seguiu os trâmites normais? Seguiu, porque na verdade como é que funciona? O Galteiro era o presidente. Cabe ao presidente fazer todas, como é que eu vou falar? Fazer todas, tem um nome técnico, fazer os encaminhamentos. Certo. Né? Ele que decide quem vai convocar, ele que decide os horários. O Paulo Beber era membro e eu era o relator. Aí cabia a mim sistematizar tudo e fazer o relato na perspectiva do que eu entendia que tinha realmente acontecido. Né? Agora, claro que foi uma CPI truncada, porque houve resistência, isso eu falei no plenário, eu falei para todo mundo, não há problema repetir aqui, uma resistência do Cláudio Gaiteiro, no meu entendimento, de fazer a fundo a CPI das Pedras, porque obviamente tudo indicava na CPI das Pedras que havia uma penalidade, havia uma improbidade, no meu entendimento, em relação ao executivo, no caso, ao vice-prefeito. O vice-prefeito, ele tem alguma ligação política com o denunciado Luciano Márcio Fabiano? Você sabe dizer se são do mesmo partido? Ele era do PSDB, o Fabiano, não sei que partido que é o Fabiano. Se o senhor não lembro. Mas o Fabiano era secretário na época, né? Mas não lembro realmente que partido é o Fabiano. O denunciado Luciano Márcio Fabiano, o senhor conhecia como secretário? Sim, como secretário. Tá. O senhor, então, concluiu o relatório pedindo a cassação? Sim, pedindo a cassação do Márcio Teodoro, entendendo que houve realmente improbidade. Meu relatório não foi aceito pelos dois membros, o Gaiteiro e o Beber votaram contra. O senhor lembra a data? Sabe que foi no dia 2 de julho? Eu acho que sim. O senhor reuniu a imprensa, de certa forma? Sim, chamei uma coletiva para explicar a minha posição, sabedor já das conversas que nós tínhamos, que não passaria pelo crivo dos outros dois membros, no caso o presidente e o Paulo Beber. E eles, na época, eles fizeram, aí sim, uma manobra, eu posso falar que eu falei isso publicamente, fizeram uma manobra, na época o Cláudio Gaiteiro apresentou e o Beber apresentaram um relatório paralelo, substitutivo ao meu, coisa que o regimento simplesmente não permite, e não foi acatado pela casa. E o meu relatório foi votado 2 contra 1 e acabou sendo arquivado. O relatório do senhor não foi votado? Não, então foi votado na comissão 2 contra 1 e foi arquivado. Mas ainda assim, só se me permite, eu levei o relatório ao Ministério Público por entender que, independente do arquivamento, tem que seguir investigando. O senhor tinha a opção como relator de apresentar um relatório inconclusivo? Não me lembro disso, não creio que sim. O senhor sabe dizer como é que é o regimento? Se pede sempre a absolvição ou... O teu relatório tem que ser conclusivo. Certo. Né? O relatório tem que pedir ou o encaminhamento X ou Y, ou, por exemplo, entender que o encaminhamento é simplesmente o arquivamento, por entender que não aprova. Mas inconclusivo, não. O senhor era vereador na época em que se discutia, o senhor sabe dizer se nesse período se discutia a criação de 265 cargos comissionados? Sim, lembro. Acho que foi na sequência, se eu não me engano, não lembro. Mas foi nesse mesmo ano, creio eu. Foi uma discussão bem tranquila. Acalorada, não, muito difícil. Foi uma sessão que durou horas, né? Eu lembro que foi uma sessão muito tumultuada, muitos servidores públicos ocuparam a casa. Foi uma sessão, eu lembro que foi uma das sessões mais tensas que nós vivenciamos no plenário. Porque os concursados eram contra. Eles eram contra, parte era contra e alguns que seriam os comissionados eram a favor, teoricamente. Os que teoricamente a gente imagina supostamente seriam os que seriam agraciados com esses cargos de comissão. E foi um debate muito tenso, com vários discursos de idas e vindas, e na votação, se eu não me engano, nós perdemos a votação e acabou sendo aprovados os cargos, que na época foi batizada pela imprensa como Trem da Alegria. Então se criou os cargos, sim. O senhor lembra da postura do vereador na época, o João Paulo de Lima? Vou ser sincero, eu não lembro. Não lembro mesmo, mas está na votação, não lembro mesmo. E esse período o senhor sabe situar se ele conviveu com esse período da CPI das Pedras ou ele é pós-CPI das Pedras? Em relação a criação dos 265 cargos. Eu não vou lembrar, mas eu acho que foi depois. Se eu não me engano, foi depois do CPI das Pedras. Eu acho, hein? Precisa até ver as datas, mas creio que foi depois. O da CPI lá do vereador Paulo Pedro, o senhor não participou, o senhor simplesmente votou? Eu não participei, eu participei na perspectiva de estar cobrando a CPI. Né? Eu lembro que no dia que nós soubemos pela imprensa dessa história do Paulo Beber, iniciou a sessão, eu pedi a palavra, fiz questão de ordem e falei, presidente, nós temos que fazer alguma coisa. Aí foi aberta a CPI. Certo.
E por sorteio eu não participei, porque aí é por sorteio. O senhor chegou a votar? Votei, fiz um discurso, inclusive fiz um discurso pedindo a condenação do Weber. Eu achei que foi um equívoco, tinha que ter sido condenado. Lá o senhor tinha um relatório pedindo a dissolução ou a cassação? Não, o relatório que nós tínhamos é um relatório inconclusivo. Inconclusivo, elaborado por quem? Se eu não me engano, eu acho que o João Paulo era o relator e nós tínhamos mais 2 membros que eu não vou lembrar o nome agora. Jaime Vazato, acho que sim. E mais um terceiro. Jaime Vazato, o relator? Não, o relator, se eu não me engano, era o João Paulo. Tá. Se eu não me engano, hein, gente. Você precisa pegar esses dados. Sim. E os integrantes dessa comissão? O João Paulo, eu creio que o Vazato, como o senhor falou, e o terceiro eu não me lembro. Mas... Seria o Rui Capelão? Sim, o Rui Capelão, eu estava com ele agora. Perfeito, isso aí. Uhum. Satisfeito. Perguntas para a defesa? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Essa questão da extinção dos cargos, sabe como votou o João Paulo? Não me lembro mesmo. Não me lembro. Pese a sua perspectiva pessoal, a sua convicção pessoal de que houve uma irregularidade nessa questão das pedras, o senhor sabe me dizer qual foi o resultado da questão judicial relativa a isso? Eu acompanhei. Inexplicavelmente, em pleno desacordo com o que eu penso, ele foi absolvido em última instância. Nós tivemos vários vereadores que também entenderam dessa forma, que não havia ato de improbidade, que não havia irregularidade alguma. É legítimo, inclusive. Isso que eu vou perguntar para o senhor. É comum isso numa casa de leis? É comum, até porque tem muitos interesses em jogo, né? Às vezes o nosso julgamento sempre também é político, de certa maneira, não é só técnico. E acaba sendo um julgamento político. Uma das grandes críticas que eu fiz na época, alguns votos contrários, na verdade, à acusação do Weber, é que falavam isso, que na verdade o julgamento é técnico. Eu entendo que é técnico e político, né? Nós somos políticos, nós não somos o Ministério Público. Então eu entendo que há essa divergência de opiniões, às vezes com uma questão técnica, às vezes com uma questão política. Nesse caso específico da CPI das Pedras, nós tivemos uma questão técnica, jurídica inclusive, e uma questão política que se sobressaiu e entenderam ambos que não houve irregularidade alguma. O senhor sabe me dizer como votou o João Paulo nessa questão? Eu não vou lembrar dessa votação. O senhor sabe me dizer se o João Não, Paulo... da CPI das Pedras? Se ele assinou a CPI? Se ele... Porque não foi para votação. Tá, não teve votação na Câmara? Não foi teve... arquivado. Foi arquivado sem ir para plenário? Foi arquivado. Se eu não me engano, foi arquivado. Se eu não me engano. Só para que o senhor se recorde... Eu não lembro mesmo. Eventualmente o seu relatório paralelo, que o senhor disse que fez o relatório sozinho, foi arquivado? O meu relatório é o relatório verdadeiro. O paralelo era o mandrake que eles fizeram. Tá, beleza. Mas o senhor não sabe me dizer se esse mandrake não foi para votação? Nem eu não lembro, não lembro. Eu acho que foi arquivado, porque se eu não lembro, realmente não lembro mesmo. O senhor sabe me dizer se o João Paulo era uma das pessoas que estavam envolvidas para a instauração e apuração dessa situação no início? Tem que ver se o João Paulo, eu acho que o João Paulo, não sei se ele, eu acho que ele assinou a CPI das Pedras, eu não lembro. Agora, a CPI das Pedras, quem realmente tocou foi o Museu, o Gaiteiro e o Weber. Não teve envolvimento de qualquer outro vereador, apenas de longe, né? Claro, porque, como eu disse, é um teatro político, você vai ter atores ligados à base do governo torcendo para que se absorvesse o Magal, o Teodoro, e tem alguns torcendo. Agora, eu entendi que, independente da opção política, tecnicamente não havia como a gente não acusar o vice-prefeito de improbidade, até porque então as pedras foram retiradas. Nessa época o senhor ouviu falar que foi oferecido ao João Paulo algum valor para votar dessa ou daquela determinada forma, nesse caso específico? Na CPI das Pedras? Não houve. Não houve esse comentário não ouvi. na Câmara? Não teve esse comentário? Não chegou até a mim. Mesmo o senhor sendo o presidente da CPI, era presidente ou relator? Assim, não chegou até a mim, até porque também, vou ser muito sincero, nada chega até a mim. Porque é o tipo de coisa que, se chegar até a mim, eu jogo pela janela do meu gabinete. Nunca chegou nada até mim. Não chega até mim esse tipo de conversa. Doutor, Prologado Luciano. Boa tarde. Boa tarde. Eu faço a defesa aqui do senhor italiano e vou perguntar algumas coisas ao senhor. O senhor, ao responder ao Ministério Público de forma bastante elucidativa, disse que o seu relatório na CPI das Pedras foi encampado por 2 votos contrários e que por isso havia sido arquivado. Se eu não me engano. Perfeito. Pergunta ao senhor, existe dentro do regimento
da Câmara Municipal algo que preveja que quando o relatório não contar com o consenso de todos os membros da comissão, então o relatório não for aprovado pela maioria, ele vá imediatamente ao arquivo? Existe alguma previsão nesse sentido? Se eu não me engano, sim. O relatório tem que ser aprovado pela maioria. Não sendo aprovado, se vota pelo arquivamento. Perfeito. Pelo arquivamento? Pela maioria, não pelo consenso. Mas 2-1 resolveria. Perfeito. 2-1 votou desfavoravelmente ao relatório, arquiva sem ir ao plenário? Não vai ao plenário. Não vai ao plenário. Então, para eu fazer um conchavo, basta que eu pegue 2 de uma comissão e não preciso pegar todos os vereadores. Seria isso? Resolveria 2, resolveria. Nessa sua tese, resolveria 2. Então, seria mais fácil isso. Se eu fosse uma pessoa que mexesse com a política, eu preferiria ir com 2 membros da comissão do que com 20 vereadores. Claro, seria então, mais econômico e mais racional. Até porque tem vereadores que não tem conversa. Lógico. Então, instaurada a comissão, era mais fácil eu fazer o jogo político se tivesse de ser feito dessa forma. 2-1 resolveria. Resolveria. Eu não ficaria com o risco de vai ao plenário. 2-1 resolveria. Sanches, o senhor conhece o secretário Luciano Marcos Fabiano? Conheço como secretário do governo de Gabriel, secretário dos Comércios. Ele esteve secretário, o senhor teve trânsito com a secretaria, foi recebido? Umas 2 ou 3 reuniões, eu acho, sim. Ele fazia alguma diferença? Ele atendeu bem? Não, assim, uma coisa interessante, até nenhum secretário de Gabriel nunca fez diferença comigo. Era uma relação interessante, até eu sempre tenho citado isso, que o governo de Gabriel foi muito republicano, comigo pelo menos, nessa questão dos secretários. Eu nunca houve nenhum problema com nenhum secretário. Tive minhas brigas com o Edgar Bueno, mas ficaram todos no âmbito de uma lógica, pelo menos comigo, uma lógica da lógica do jogo político. Mas nunca houve... Tive, por exemplo, várias vezes, por exemplo, tive meus requerimentos negados, né, por uma questão política, mas com os secretários sempre a relação foi positiva. Uma eventual retaliação, enfim, mas... Os secretários não, mas era mais retaliação entre os vereadores. Pois não. Eles são mais realistas que o rei, é verdade, às vezes. Mesmo que esse tipo de conversa não bata as portas do seu gabinete, nos corredores, o senhor chegou a ouvir algo de que havia alguma pressão sobre os vereadores para que votassem dessa ou daquela forma, ou nunca ouviu algo? A gente sempre ouviu conversa de pressão dos vereadores da base, nessa perspectiva, por ser da base serem atendidos pelo governo. Isso sempre houve, inclusive até hoje, né? Por exemplo, hoje nós tivemos uma votação em relação às zeladoras, a terceirização, que não tenho dúvida que a base foi pressionada pelo Executivo na perspectiva de votar junto ao Executivo. Isso existe sempre, e vai existir sempre. Bom ou ruim, acaba sendo do jogo, né? Existem vereadores mais pressionáveis e vereadores menos pressionáveis, seja como a gente entender isso. Como eu nunca fui da base, nem do Edgar e não sou do Paranhos, nunca sofri nenhum tipo de pressão. Posso sofrer retaliação em termos de projeto, que é do jogo republicano, né? Mas pressão nunca chegou até a mim. Mas sempre se houve pressões, até hoje inclusive. Mas dentro da Câmara isso é habitual. É habitual. Que existe um jogo entre a base governista e a oposição, isso é habitual. E o Executivo sempre pressionando a base para poder votar junto com ele, porque senão a base não é base. Sim, para aprovar os seus interesses. Claro, isso aí, seja quais forem. Perfeito. Em algum momento, nós estamos hoje aqui num processo em que o meu cliente está sendo acusado pelo crime de corrupção ativa. Segundo o Ministério Público, da peça acusatória deste processo, ele teria oferecido ao João Paulo alguma vantagem para que ele votasse, inclusive, a CPI das Pedras. O senhor me disse que sequer foi a plenário. O senhor teve conhecimento deste fato? Algum boato correu na CPI das Pedras? Não, de que o Luciano teria oferecido dinheiro. Na CPI das Pedras? Não. De geral, perdão. Em geral. Eu fiquei sabendo pela imprensa, pelos boatos a partir da imprensa. Da imprensa havia, se não me engano, CBN, acho que chegou a falar isso, em relação ao vídeo. Isso eu ouvi, que todos nós ouvimos, né? Mas a margem disso, não. Nada. Que data especificamente foi a CPI das Pedras? Eu acho que foi essa julho, junho, né? A partir do primeiro ano de mandato do Edgar Bueno. Foi a primeira prova de fogo do governo, inclusive. Perfeito. Paulo Weber? O Paulo Weber era membro dessa CPI. Certo. E votou pelo arquivamento, e o Cláudio Gaiteiro também era presidente pelo arquivamento do relatório. Perfeito. E o caso Paulo Weber, que também foi submetido à votação, foi em 2013? Eu acho que foi em 2014, eu acho, hein? Eu acho, não vou lembrar, acho que foi no segundo ano de mandato. Acho, não vou lembrar. Creio eu, não tenho isso muito claro. Perfeito. Eu tenho claro o meu voto e minha postura na época. Perfeito. Satisfeito, Senhor? Sem complementos do juízo, encerrado.